Então, hoje iniciamos o nosso estudo do elemento madeira. O elemento madeira que ressoa com a flexibilidade. Tem muito a ver com os tendões, que facilita os movimentos, mas outros tipos de flexibilidade também, né? Então, como sempre, iniciamos mostrando as ressonâncias. De que maneira o elemento madeira ele se manifesta ou está em consonância ou vibrando de forma semelhante nas diversas áreas. E a primeira ressonância é a estação da primavera. É o período que tudo emerge, né? Tudo surge. Depois da quietude do inverno, do recolhimento do inverno, começa a crescer, tudo volta a crescer. É o movimento Yang começando a se mostrar. O período do dia, a madrugada, que possui as mesmas características, né? Após a noite, depois o recolhimento da noite, a partir da madrugada, o Yang, ou o dia, começa a surgir. E em determinado momento, os passarinhos, as pessoas começam a acordar. Então, existe um movimento parecido. E vem a germinação. Germinação é exatamente esse crescimento, né? Quando a semente que estava ali guardada por um determinado momento e ela começa a romper aquela força de coesão e uma nova planta, um novo ser começa a surgir. E aí vem o verde. O verde, como a gente sempre vê, as cores, elas tanto têm a questão do diagnóstico, quanto do valor benéfico da própria cor. Então, quando a gente fala no verde, por exemplo, se na face, na mão, tem um aspecto esverdeado, vai ali indicar um desequilíbrio no elemento madeira. Ao mesmo tempo em que alimentos de cor verde, como as folhas, né? As verduras de cor esverdeada, elas vão ter um benefício adicional aos órgãos referente ao elemento madeira. Da mesma forma, uma cor que a gente pode usar em casa, ou uma roupa, uma coisa desse tipo, vai ter esse tropismo positivo. E aí vem o sabor azedo. Como sempre falamos, o sabor ele pode ter a ver com o benefício e com um malefício, dependendo da forma como seja utilizado. No caso, pode se beneficiar, pode se equilibrar o elemento madeira ao consumir o azedo, caso haja uma necessidade. Então, se a pessoa está ali e ela sente necessidade de um azedo, significa que aquele órgão está deficiente e está precisando. Então, o sabor azedo vai beneficiar. Da mesma forma, se a pessoa possui uma determinada aversão, isso também vai ser prejudicial caso seja consumido. O consumo exagerado do azedo, obviamente, vai prejudicar o elemento madeira. O fator climático, nós temos o vento. Então, o vento é o fator climático que afeta o elemento madeira e, ao mesmo tempo, é gerado pelo elemento madeira. Então, o vento, tal qual a gente conhece na natureza mesmo, ele pode afetar, por exemplo, uma pessoa que tem um desequilíbrio do elemento madeira, ela tende a ter uma aversão pelo vento. Ao mesmo tempo, se aquele elemento não está em equilíbrio, ela vai manifestar coisas que na medicina chinesa é considerado como vento, como tremores, como comichões, né, coceiras,
aqueles sintomas que variam muito, tanto de local como de intensidade. Então, essas são as manifestações, digamos assim, do vento dentro do elemento madeira. E aqui nós temos o fígado e a vesícula biliar, onde o fígado, que é chamado GAN, ele é o órgão, Yin, e a vesícula biliar é a víscera, Yang. O elemento madeira, ele se expressa nos olhos, né? Se exterioriza nos olhos. E tem como seu tecido os tendões. Então, como ele se exterioriza nos olhos, é um lugar também que a gente pode ver a condição energética do fígado e da vesícula biliar. E os tendões é afetado pela condição também desse órgão e dessa víscera. A emoção é a fúria, a emoção em desequilíbrio, né? E nós temos a direção leste e a nota equivalente a Mi em chinês, né? As notas em chinês são diferentes. Quando em equilíbrio, o elemento madeira ele vai se manifestar, ou a pessoa vai manifestar, quando ela está com o elemento madeira em equilíbrio, com criatividade, dinamismo, paciência, flexibilidade e capacidade de visão. Então, como dissemos, isso não é uma coisa, tipo, não vamos encontrar uma pessoa que vai manifestar tudo isso e o tempo todo, né? Mas a pessoa vai ter mais facilidade de manifestar, vai ser uma coisa que vai ser bem característica dela. Isso quando o elemento está em equilíbrio. Já quando ele está em desequilíbrio, e esse desequilíbrio é por excesso, quer dizer, quando o elemento madeira está muito intenso na pessoa, ela vai apresentar intolerância, impaciência, agressividade, rigidez, cólera, estagnações. Então, a mesma regra vale. Não é que uma pessoa, para ser caracterizada com desequilíbrio por excesso no elemento madeira, tenha que apresentar todos esses sintomas. Mas um deles, ou alguns, vão estar bem evidente. E tem outra coisa que a gente pode olhar também, né? Quando a gente fala de vento, a gente pode falar de uma brisa, como pode falar de um furacão, né? De um tornado. Então, por exemplo, a impaciência, ela pode ser uma leve impaciência, uma inquietude, como pode ser algo extremamente tenso, né? Da mesma forma, esses outros sintomas. Quando o desequilíbrio acontece por deficiência, a pessoa vai se tornar imóvel, né? Apresentar frustração. Eu diria até que a frustração seria um motivo dela apresentar esse desequilíbrio por deficiência. Raiva, repressão, problemas em ver as coisas. O fígado e a vesícula, no caso o elemento madeira, eles têm a manifestação nos olhos. E os olhos não são os olhos físicos, né? A sua capacidade de enxergar as coisas de maneira emocional, de você ver as coisas, de ver perspectiva na vida, por exemplo, também diz respeito à visão, né? E uma pessoa que está em desequilíbrio por deficiência, ela vai ter essa dificuldade visual. Ela vai ter essa capacidade de perceber as coisas, de observar as coisas de maneira mais perfeita. Não é isso? Então, a madeira, ela tem muito a ver com crescer para o alto, com a expansão, com florescimento e esplendor. A madeira é que faz tudo crescer na vida. Então, existe a alegoria do elemento madeira, mais especificamente o fígado, ser o general, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E é exatamente o general que faz as conquistas. E o elemento madeira em nossa vida tem muito a ver com isso, com a gente crescer, com a gente se expandir, né?
a energia da expansão, do brotar, de fazer as coisas surgirem, o Yang em evidência, né? Então, todas essas características, como crescimento para o alto, expansão, florescimento, o impulso criativo, né? As ambições que a gente tem na vida, e a ambição aqui não está no sentido daquela ambição que vai ser possessiva, mas a ambição da gente querer crescer, sair desse ponto que estamos agora, por melhor que seja, ainda pode ser melhor, não é isso? Em direção a algo que, ao final, represente um desenvolvimento para nós. Então, a madeira, para isso, ela necessita de espaço, de liberdade. Então, uma pessoa que tem uma característica muito forte em madeira, ela vai ter essa necessidade, né, de espaço, de liberdade para realizar as coisas que ela gosta, que ela anseia fazer. Então, qualquer impedimento ou estancamento físico ou emocional impede a sua energia. Raiva, impaciência e agressividade se apresentarão, né, caso qualquer impedimento. Então, na clínica, vai ser muito comum nos desequilíbrios do elemento madeira, quando a pessoa vem com esse desequilíbrio e a gente começa a conversar, a gente descobrir que houve algum impulso na vida daquela pessoa, seja macro, quer dizer, a vida toda, ou uma coisa pontual, em que impediu dela manifestar aquilo que ela gostaria. Aí isso vai afetando a energia. Por quê? Porque a energia madeira quer fazer todas as coisas fluírem em todas as direções. Isso é uma característica principalmente do fígado. E se esse movimento de expansão, de crescer em todas as direções, ele for impedido, isso vai afetar o elemento madeira, né? E aí a pessoa vai apresentar toda uma sintomatologia relacionada a esse elemento que vamos estar estudando aí. Então vamos estudar o fígado, que em chinês chama-se Gan. Então, características do fígado. É o órgão mais volumoso do nosso corpo, é o mais denso, né? Tem mais volume. Ele armazena, conserva e regula a quantidade de sangue. É responsável pela imunidade e o metabolismo. Aqui a gente está falando basicamente das funções ocidentais, né? Ele possui uma grande capacidade de regeneração. É afetado pelo álcool e processos de viroses. Produz bile e envia para a vesícula biliar e duodeno, né? A produção da bile, que vai ser usada na digestão, no fígado, que é enviado exatamente para a vesícula biliar e duodeno. Metaboliza carboidrato, lipídios e síntese proteica. Síntese de fatores de coagulação, filtra o sangue. Depois, depósito, né, na verdade, de glicogênio, vitamina B12, ferro, cobre e outras. É o depósito do sangue. Na medicina chinesa a gente vai ver que ele é depósito de sangue, né? Então, já dentro da medicina chinesa a gente pode ver, como foi antes citado, que ele ocupa o cargo de general. Então, como general, ele avalia as circunstâncias e produz os planos. E ele tem que ser valente e cheio de recursos. Então, o que é que significa isso? Então, num plano mais emocional, digamos assim, o projeto de vida que vem lá do imperador, que é o coração, né? Ele é passado ao fígado, digamos assim, e o fígado é que vai avaliar as circunstâncias e elaborar as estratégias de vida. Então, nós nascemos sempre com um objetivo de vida, nós criamos um objetivo de vida, nós temos nossas metas,
E no plano emocional é o fígado, segundo a medicina chinesa, que vai nos dar a capacidade de planejar e colocar em ação esse projeto. Eu tenho um sonho de ser músico, o que é que eu preciso fazer para eu ser músico? Então eu vou estudar, preciso fazer um estudo de música, entrar numa escola, aprender instrumento, e depois eu entro num grupo, ou entro numa orquestra. Então esse planejamento da forma como vai se dar essa conquista é exatamente elaborada pelo fígado. Ele que vai ter a capacidade também de ver, de enxergar as possibilidades desse plano de ação dar certo. E a qualidade de valente cheio de recursos é porque nem todo plano ele sai exatamente do jeito que a gente elabora, né? Então vai ter os momentos que vai necessitar de uma força maior, seja porque há dificuldade em botar em prática determinadas coisas, seja porque precisa cultivar determinadas qualidades, né? E exatamente se o fígado estiver em bom funcionamento, ele vai ter esses recursos e a valentia de enfrentar essas possíveis intempéries, né? Então, funções do GAN, ou do fígado. Armazena o sangue, assegura o fluxo homogêneo do Qi. Se lembra que a gente falou que o Qi tem que fluir para todas as direções. Controla os tendões e ligamentos, influencia a digestão, manifesta-se nas unhas, abre-se nos olhos, controla as lágrimas, abriga a alma etérea, é afetado pela raiva e tem sua relação interior-exterior com a vesícula biliar. Então vamos ver cada um desses aqui para um melhor entendimento. Então armazena o Xue. Então quando a gente estava vendo lá as funções ocidentais, nós vimos que o sangue, a vitamina B12, são armazenados. Então, esse aspecto dele armazenar, se diz na medicina chinesa que o fígado é o berço onde o sangue descansa. Então, para a medicina chinesa, à noite, o sangue é recolhido ao fígado para justamente ser feita essa limpeza e para que nós descansemos, né? Então, isso se dá sob 3 aspectos na medicina chinesa. Ele regula o volume de sangue no organismo, regula a menstruação. Para a medicina chinesa, o fígado está inteiramente envolvido com os aspectos da regulação do sangue menstrual, na verdade com esse aspecto todo reprodutivo feminino, dos órgãos reprodutivos femininos, bem do fígado, né? Umedece olhos e tendões. Então, a partir desse sangue que tem no nosso corpo, a partir dessa abundância do sangue do fígado, é que os olhos e os tendões do nosso corpo são nutridos. E aí vem aquela frase inicial que se refere à questão da flexibilidade, né? Se os tendões estão bem nutridos, isso quer dizer que o fígado está lidando bem com o sangue, então os tendões serão flexíveis. Caso haja alguma deficiência no sangue, os tendões tendem a ficarem mais rígidos.
E é bem importante a gente ver que isso vai ocorrendo ao longo do tempo até que chega a morte, quando encerra a nutrição e a gente vem com a rigidez, né, da morte, porque não está mais abundando sangue nos tendões. Veja bem, estou olhando só sobre o aspecto do fígado, no que aconteceu ali, né? A morte é um pouquinho mais complexa nesse sentido. Então, a regulação do volume do sangue no organismo se dá de duas maneiras, né? O sangue do fígado ele vai para fazer, com relação ao volume, ele é usado quando nós estamos em atividade, vai ser direcionado aos músculos e tendões, que ele vai nutrir os músculos e os tendões. E quando estamos no descanso, esse sangue volta para o fígado para a limpeza, para digamos assim, para o repouso mesmo, segundo a medicina chinesa. Isso acontece principalmente à noite. Sobre regular a menstruação. Quando o shui, quer dizer, o sangue está em abundância, então há uma tendência a uma menstruação regular. Caso o sangue esteja em deficiência, obviamente vai ter a menorréia, ou períodos escassos. Já quando o sangue está em excesso, ou a presença de calor, os períodos vão ser abundantes. Então a gente está vendo aí já algumas coisas já que são, digamos assim, uma percepção já de diagnóstico, né? Se há uma estagnação nesse sangue, então são períodos menstruais com muita dor, né? Obviamente pode apresentar a junção de tudo isso. Então muitas alterações ginecológicas se devem ao funcionamento inadequado do Qi e do Shui do fígado, ou do sangue, né? Do Qi, a energia, e do Shui, o sangue do fígado. Normalmente, para as queixas ginecológicas, a gente sempre vai olhar com muita atenção para o fígado, ele sempre vai estar envolvido, né? Influencia o Renmai e o Chongmai, que são dois vasos maravilhosos que estão relacionados ao útero. Para a gente entender, os vasos maravilhosos, digamos que são meridianos extras, além dos meridianos regulares que estão ligados aos órgãos e às vísceras, né? Então, existem 8 meridianos extraordinários. E 2 deles estão relacionados ao útero, que é o Renmai e o Chongmai. Isso é assunto mais para frente, lá bem adiantado. Então, o fígado também umedece os olhos e os tendões, como falamos, né? Então, os olhos, olhos secos, uma visão turva, isso tem muito a ver com a nutrição que é dada pelo fígado aos olhos. Quando o Shui é deficiente, os olhos vão se apresentar secos e a visão vai estar turva. E quando existe calor no sangue, os olhos vão estar vermelhos e doloridos. Novamente, outros elementos diagnósticos, né? Assegura o fluxo homogêneo do Qi. Então, essa é uma função muito importante, né? Como diz aqui, a mais importante. Por quê? Se pensarmos, um dos conceitos de desequilíbrio ou de doença dentro da medicina chinesa é quando o fluxo do Qi ele está impedido em alguma área do corpo. E como o fígado ele é responsável por esse livre fluxo do Qi, então sempre que há uma interrupção onde não há esse fluxo do Qi, e não é simplesmente estar fluindo, esse fluxo tem que ser homogêneo, quer dizer, ele tem que ser consistente, sem impedimentos. Então, caso isso não esteja ocorrendo, de qualquer forma o fígado está envolvido. Então a gente deve voltar nossa atenção a ele. E isso se manifesta de diversas formas, né? Então, tanto nos desequilíbrios em todos os sistemas,
como um aspecto muito importante que a gente pode ver é o seguinte: como é que está a vida do nosso paciente? A vida do nosso paciente está fluindo? As coisas estão acontecendo para ele? Ele está conseguindo colocar os objetivos em prática? Ou as coisas para ele não têm funcionado? Às vezes ele está fazendo um esforço em que não resulta em bons resultados ou não está dando resultados. Então isso é bastante interessante a gente ver, porque isso tem a ver com o livre fluxo do fígado. Se está acontecendo esse fluxo da energia pessoal, isso extrapola para a nossa vida, né? A nossa vida não é nada mais, nada menos do que uma manifestação da nossa energia. Então, se não há um livre fluxo de energia, se as coisas estão impedidas, se as coisas não estão fluindo como devem ser, a gente tem que dar uma olhadinha de maneira mais minuciosa às funções do fígado. Isso é muito importante. O fígado também afeta o estado emocional, a digestão e a secreção da bile. Isso tem muito a ver com uma coisa que nós iremos ver mais na frente, e que é muito comum, que é o que chama de ataque horizontal, né? Se o fígado está em excesso e o baço está em deficiência, tende a gente a apresentar sintomas bem, digamos assim, sintomas digestivos com muita intensidade. E às vezes, por exemplo, muitas vezes, o pessoal que chega com queixa de gastrite, de úlcera até, tem menos a ver com o estômago e tem mais a ver com o fígado. Ao tratar o fígado, ela melhora desses aspectos digestivos. Exato. O Qi do Gan, ou a energia do fígado, ele possui, nessa relação do livre fluxo, ele influencia da seguinte forma: ele facilita a descida do Qi do pulmão. O Qi do pulmão ele tende a descer, facilita a subida do Qi do baço. Nós já vimos lá quando estudamos o baço, que a energia do baço é para cima, né? E leva tudo para cima, manter tudo em seu lugar. Facilita a descida do Qi do estômago. Também vimos que o Qi do estômago tende a descer de maneira geral. Quando ele vai subir, quando ele sobe, aí a gente apresenta sintomas como vômito, arroto, etc, etc. E facilita a descida do Qi do intestino. O intestino tem seu movimento também para baixo, até que nós defequemos, né? Então, tudo isso tem a participação do Qi do Gan. Se o fluxo, o livre fluxo da energia do fígado não está acontecendo, algum dessas funções aí vai ser afetadas, ou algumas, né? Pode ser mais de uma também. Afeta o estado emocional, é outro aspecto muito importante a ser visto na medicina chinesa, é que o aspecto emocional é muito influenciado pela condição do fígado. Todas as emoções, observemos bem aqui, ela vai afetar o coração, né? E como a gente viu quando estudou o elemento fogo, na verdade, primeiro quem absorve é o pericárdio. Porém, esse livre fluxo de energia, esse fluxo homogêneo do Qi, ele, quando não acontece de maneira hábil, como foi o exemplo que eu falei, né? Se a vida da pessoa não está fluindo, isso inevitavelmente perpassa para o mundo emocional. Ela vai se sentir frustrada, vai se sentir raivosa, e isso tudo vai afetar o sistema como um todo. Então, muitas vezes, quando o fígado está envolvido, mesmo que a queixa seja
um movimento físico, um sintoma físico, quando a gente dá uma atençãozinha, o emocional vai estar lá presente de maneira muito significativa. Então é muito importante, ao analisar a condição dos pacientes, ver essa questão do emocional, ou prestar atenção ao que o paciente está sentindo, para que a gente possa ver se não há uma participação, e provavelmente haverá participação do fígado. Afeta a digestão e a secreção da bile. Então, nós já fizemos um pequeno comentário anteriormente, né? O fluxo hemogêneo do fígado, ele pode afetar a função digestiva caso haja uma fraqueza no baço, e esse livre fluxo está causando o quê? Um excesso, seja um excesso funcional, um excesso emocional, que afeta o fígado. E aí a excreção é afetado, né? Ele produz a bile que vai lá para a vesícula biliar. E essa bile é algo bastante importante na função digestiva. Então, caso essa bile não seja excretada adequadamente, o aspecto digestivo ele vai estar bastante comprometido. Então, pela minha experiência, boa parte das queixas que chegam para nós em consultório de aspectos digestivos, tipo gastrite, desconfortos gástricos, a gente deve dar uma olhadinha bem atenciosa ao fígado, para que possamos, e muitas vezes assim ocorrerá, um trabalho sobre o fígado e a pessoa ter a sua melhora, né? Controlar os tendões. Então, isso está muito relacionado, como vimos anteriormente, com a questão do sangue do fígado. Se há abundância do sangue no fígado, então haverá uma boa nutrição dos tendões, das cartilagens, dos ligamentos. E isso fará com que a pessoa esteja mais flexível. E quando fala em mais flexibilidade, não é simplesmente de abrir escala, né, como a ginástica, como os atletas, mas de respeito a uma melhor movimentação, a uma melhor, digamos assim, eu conseguirei fazer as minhas atividades diárias com mais desenvoltura, né? Então é muito importante que eu mantenha os tendões bem nutridos através de uma boa função do fígado. E aqui vale salientar uma coisa, eu vou reforçar aqui uma coisa bem interessante. A importância, nós temos falado muito da questão do livre fluxo, ou do fluxo homogêneo do fígado, e também sobre essa questão de controlar os tendões, do aspecto digestivo. E uma coisa que beneficia muito essa questão é uma recomendação na certa para a gente dar aos pacientes, é atividade física. A atividade física ajuda a fazer a energia circular. E de preferência que sejam atividades físicas suaves, circulares, quer dizer, repetitivas. Então, a prática da atividade física vai fazer com que esse fluxo de energia ele flua de maneira homogênea. Então, sempre é uma recomendação para que o paciente que não realize atividade física, para esse fluxo ele se regularizar, uma das coisas benéficas é exatamente a atividade física. Manifesta-se nas unhas. Então, na medicina chinesa, as unhas elas são consideradas como um subproduto, uma extensão, na verdade, dos tendões. E se o sangue do fígado não estiver bem, elas não serão bem nutridas. E aí pessoas que têm as unhas fracas, quebradiças, secas, ressecadas, né? Isso tudo manifesta
é uma questão diagnóstica para a gente entender do fígado, dar uma olhadinha nas unhas do paciente, né? Quando a gente estiver fazendo o processo de exame, dá uma olhadinha nas unhas. Para quê? Para entender se aquela pessoa está com as unhas quebradiças, ressecadas, frágeis. Muito provavelmente ela está precisando tratar o sangue do fígado, às vezes com a nutrição e sempre com a acupuntura também. Então, como diz aqui, né, podemos avaliar a condição do GAN pelo estado das unhas. Se as unhas estão bem, o fígado estará bem. Abre-se nos olhos e controla as lágrimas. Então, o fígado ele vai nutrir e umedecer os olhos, fornecendo a capacidade de ver ou favorecendo a capacidade de ver. Então, qualquer problema de vista, de alguma forma, está envolvido o nosso fígado, né? Qualquer alteração no chuê do fígado ou no sangue do fígado poderá refletir nos olhos. E as lágrimas estão relacionadas ao fígado, principalmente aquelas que é chamada basais, que é a da lubrificação, e a reflexa, por exemplo, quando cai um cisco, né? Essas são as... Porque existe a por emoção, existe também uma outra que está relacionada à vesícula biliar, tá? Abriga a alma etérea, o rum. A alma etérea é o aspecto mental do GAN, e se fala que ela sobrevive à morte, né? Então, essa alma etérea seria o corpo astral, que é estudado no esoterismo ocidental, né? E oriental. Seria o que é o corpo astral, o corpo dos sonhos, o corpo emocional. E ela influencia justamente a nossa capacidade de planejamento, de sonhar. É muito interessante a questão dos sonhos com relação ao fígado. Por exemplo, se uma pessoa sonha demais e isso afeta o descanso dela, pode ser que a nossa alma etérea não está encontrando uma cama, né? Que seria o fígado, que seria o sangue, na verdade. Então, é uma deficiência de sangue. Ela influencia também a nossa capacidade de planejar a nossa vida. E não é só planejar, mas ter sabedoria de fazer esse planejamento de uma maneira que seja possível. E, enfim. Então, os nossos planos de vida têm a ver com a alma etérea, né? Fontes de sonho da vida, de propósito, projeto, inspiração, criatividade e ideias. Aí já diz praticamente tudo, né? É afetado pela raiva. Tanto é afetado quanto ela origina, a raiva origina dela, né? Mas digamos o seguinte, quando a gente sente raiva, o impacto vai ser exatamente no fígado. A raiva, a frustração, o ressentimento, que é justamente o quê? A quebra daquele livre fluxo do ti. Quando é que a gente sente raiva? Normalmente quando algo que a gente pretendia não deu certo, né? Foi impedido ou por alguém ou por algo, ou a vida não flui, e aí a gente começa a ficar meio invocado e apresentar, né? E aí a raiva vai causar justamente essa estagnação, essa parada da energia do fígado. Então, outras relações do fígado. Cheiro rançoso. Então, você está ali no ônibus, ou num trem, ou no metrô. Ainda aqui em Campinas não tem, mas você está no metrô lá ali lotado. Sempre tem aquela pessoa que está segurando lá o braço para cima. E dá aquele cheirinho interessante, né? A cor verde, como já falamos, o gosto azedo, o clima ventoso, que é o clima da primavera, né? Muito. E o som, o grito. Quem fala gritando, por exemplo, chega na clínica, a pessoa fala como se estivesse gritando, fala alto, né?
Então a gente pode estar relacionado com desequilíbrio em madeira. E os ditados? Os ditados são resumos, digamos assim, das funções. Então diz que o fígado é um órgão resoluto, né? Ele é o general, ele tem que ter decisão. O fígado influencia o crescimento e o desenvolvimento, no sentido de que ele planeja a nossa vida, né? E planeja com sabedoria. E aí controla o planejamento. Ele é um órgão regulador, equilibrador e harmonizador. É a função dele do livre fluxo do Ti, né? Ele regula, equilibra e harmoniza. Ele não gosta de ventos. Como eu falei no início, as pessoas que têm desequilíbrio no elemento madeira tendem a se incomodar com o vento. O fígado pode provocar convulsão. Então, convulsão é uma manifestação de vento, né? A pessoa está tremendo ali como se fosse uma bandeira sujeita ao vento, está ali tremendo. Tremores, o Parkinson, sintomas que se deslocam no corpo, tudo isso são manifestações do vento. E o fígado origina-se no lado esquerdo. Então veja só, pessoal, isso é uma coisa bem interessante de observar, porque o posicionamento do órgão físico, fígado, ele é na direita. Mas para a medicina chinesa se fala que o fígado ele está do lado esquerdo. E isso é uma referência muito forte ao fato de que o pulso do fígado está do lado esquerdo. E agora vamos estudar a vesícula biliar. E como eu sempre tenho afirmado, normalmente o Yang ele tem menos funções, certo? Do que os órgãos Yins. Então vamos lá, a vesícula biliar é considerada uma víscera extraordinária. Por quê? Isso já foi explicado em aula. Porque apesar da vesícula biliar ser Yang, ela possui algumas características de Yin, que é o quê? Ela não se exterioriza, ela não tem contato com o exterior, e ela lida com líquidos puros, né? Então essas são as características que faz dela ser considerada uma víscera, mas uma víscera extraordinária. E ela não recebe nem alimentos nem resíduos, né? Ela só recebe o líquido puro, que é a bile, que vem do fígado. Ela se encarrega principalmente do plano mental. Ela é responsável pela decisão e coragem. Bem interessante isso, que na China é considerado, se fala que uma pessoa que é bem decidida, se diz que ela tem uma boa vesícula biliar, né? Então, vem dela. Ela é o juiz, ela é quem é responsável por tomar uma decisão. Uma pessoa indecisa, ela está com a vesícula biliar, a função da vesícula biliar digamos assim, fraca, né? Quando a vesícula não está funcionando bem, a pessoa se torna indecisa. E aqui eu posso dar abrir um parêntese para contar um relato meu. Há um tempo atrás eu fui diagnosticado com pedras na vesícula. E em vez de fazer a cirurgia, eu decidi tirar de maneira natural, né? Fazer a limpeza do fígado e da vesícula. E assim eu fiz, com bastante sucesso. E um dos fenômenos que eu percebi em seguida a essa extração, digamos assim, essa expulsão, que na verdade foi uma expulsão,
a minha capacidade de tomar decisões, de tomar iniciativas se tornaram muito mais intensas. Então, fica a dica aí, né? Fica a dica para a limpeza do fígado e da vesícula. Faz bem não só para quem tem as pedras, né? Mas também para quem... Eu acho que todo mundo deveria fazer. E é muito importante essa questão do juiz na vesícula biliar. Essa capacidade de decisão. Quando cuidar da vesícula, né? Quando apresentarem pavores, perda de sono, muitos sonhos, falta de energia, problema relacionado à visão. Então, esse é um aspecto diagnóstico, né? Saber quando está envolvido a vesícula, até como um fator diferencial para saber se está a vesícula ou o fígado, né? Ou os dois. E aí temos a nossa famosinha tabela que a gente vai ver nas aulas práticas, né? Como equilibrar o elemento madeira. Então tá aí os pontinhos, isso a gente vai ver nas aulas práticas. Então, por hora, vamos ver aqui a ilustração, pequena ilustração do meridiano aqui da vesícula biliar e do fígado, né? Então, agradeço e até a nossa próxima aula. E espero que gostem.